السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. Estimados irmãos, este é o versículo 93 de Surat Al-Ma'idah. E neste versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح. Não há nenhuma condenação, não há pecado para aqueles que creram e converteram essa crença em boas ações, em ações piedosas e virtuosas. Portanto, os crentes que praticam as boas ações não terão nenhum pecado. Fima tu'imu, naquilo do qual se alimentarem, naquilo que consumirem. Idha mattaqaw wa amanu, desde que tenham temor a Allah e creiam em Allah. Wa amilu salihat, e pratiquem boas ações. Thumma attaqaw, depois tenham temor, wa amanu, e creiam. Thumma attaqaw, depois tenham temor, wa ahsanu, e sejam benfeitores. Wallahu yuhibbul muhsinin, e Allah subhanahu wa ta'ala ama e aprecia os benfeitores. Qual é o contexto da revelação deste versículo? Se recuarmos um pouco para os versículos anteriores, deparamos-nos com este versículo, o versículo 90, que traz uma proibição total do consumo das bebidas alcoólicas. Ya ayyuhalladhina amanu innama al-khamru wal-maysiru wal-ansabu wal-azlam rijsum min amali ash-shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ó fiéis, na verdade, as bebidas alcoólicas, jogos de azar, al-ansab, e os altares onde se sacrificam os animais para os ídolos, wal-azlam, e as setas de adivinhação, tudo isso, rijsun min amali shaitan, são imundícies, práticas do Satanás. Fajtanibuhu, afastai-vos dessas coisas, la'allakum tuflihun, para que possais ser bem-aventurados. Então, quando Allah revelou este versículo, naturalmente, e nós aqui explicamos várias vezes que a sociedade muçulmana em Medina não estava isenta de problemas, não estava isenta de desafios. Sempre haviam aqueles que procuravam, por dentro, atacar o Islã e descredibilizar a própria crença em Allah, a crença no mensageiro de Allah, a crença no próprio Islã. E aqui eles não perderam a oportunidade. Mas, ao mesmo tempo, este versículo acabou deixando algumas dúvidas nos corações de alguns crentes. Qual foi o caso? Os judeus começaram a infundir, começaram a fazer uma campanha propagandista de desestabilização. Diziam: bom, se este versículo proíbe o consumo de bebidas alcoólicas, qual será a situação daqueles que antes da revelação deste versículo já bebiam? O Corão está a dizer que a bebida alcoólica são imundícies do Shaitan. Então, eles beberam essas imundícies, consumiram essas imundícies. Então, o que é que vai ser deles? Agora o Corão está a proibir que bebida alcoólica é haram. Mas antes da revelação deste versículo,
Já haviam pessoas, até muçulmanos, que bebiam. Qual vai ser a finalidade dessas pessoas? Então, Allah subhanahu wa ta'ala revelou este versículo 93 em resposta a esta provocação. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. Aqueles que beberam antes da revelação deste versículo não tem pecado nenhum. Por quê? Porque antes da proibição, porque este versículo veio proibir definitivamente o consumo de bebidas alcoólicas. Então, antes da sua revelação, não havia nenhuma proibição definitiva. Então, este versículo veio estabelecer uma lei. E esta lei aplica-se a casos futuros. Não tem efeitos retroativos. E toda norma jurídica, qualquer estudioso do direito sabe que a lei não tem efeitos retroativos, exceto quando se mostra ou quando esta lei beneficia o implicado pela própria lei. Quer dizer, se esta nova lei, vamos supor que um determinado ato que a lei anterior considerava crime, não é? E condenava com uma pena de 12 anos de prisão. Então, esta lei é revogada, aprova-se uma nova lei que continua a manter, continua a incriminar aquele ato, mas reduz a pena. Reduz a pena de 12 para 6 anos. Mas há pessoas que foram condenadas com base na lei que foi revogada. Aqui pode-se perceber o efeito retroativo da lei, porque sai em benefício do implicado. Em vez de ficar 12, vai ficar 6. Mas se a nova lei diz que não, a pena passa de 12 para 24 anos. Então aí já não tem efeitos retroativos para aqueles que foram condenados à luz da lei anterior. Então, este versículo estabelece o mesmo princípio, que este não tem efeitos retroativos, isto é, aqueles que morreram antes da revelação deste versículo não têm pecado nenhum, porque na altura a bebida alcoólica ainda não havia sido proibida de forma clara, de forma definitiva. Portanto, eles não cometeram crime nenhum. Só diz-se que a pessoa cometeu o crime quando já existe um dispositivo legal que considera o ato como um crime. Antes da revelação deste versículo, não havia nenhum versículo que considerava o consumo de bebidas alcoólicas ato criminoso. Então, com que base você vai condenar essa pessoa? Então, eles não têm pecado nenhum. Porque nesse tempo, eles obedeciam a Allah. Tinham temor a Allah. Praticavam boas ações. E eles não fizeram nada que constituísse pecado. Agora, com a revelação deste versículo, aquele que for encontrado a beber, então cairá nas malhas deste versículo, desta condenação. A partir daí, aplica-se a pena. Algumas pessoas, um homem no tempo de Umar ibn al-Khattab, percebeu mal este versículo. Ele entendeu assim: Laysa ala alladhina amanu wa amilu salihat. Quer dizer, não haverá pecado para aqueles que creem em Allah e praticam boas ações, não tem pecado naquilo que eles consumirem, desde o momento que tenham temor, tenham taqwa, desde o momento que pratiquem ações virtuosas e creiam em Allah. Então ele achou assim, que bom, eu tenho imã, creio em Allah, preocupo-me em praticar boas ações, então qualquer coisa que eu for a consumir, não interessa se é halal ou haram, não há pecado nenhum, porque é o que o versículo está a dizer. Ele entendeu assim. Então, Umar ibn al-Khattab perguntou ao homem, encontrou ele a beber, perguntou: por que estás a beber? Se isso é haram. Diz que não, este versículo é que já me permite. Desde o momento que eu tenho imã, posso beber à vontade. Então, como Umar não tinha diplomacias, simplesmente
pegou no seu chicote, chicoteou-lhe a cabeça. E ele pergunta a Amir al-Mu'minin, por que estás a bater-me? Diz que, olha, não estou a te bater por você ter bebido só. Estou a te bater exatamente por não perceberes a interpretação do versículo. Estás a interpretar mal. Estão a ver? Quer dizer, naquele tempo, e estes eram árabes, às vezes falhavam na interpretação do versículo, entendiam mal. Imagina agora, hoje, quando vem pessoas e dizem que, olha, não precisa conhecer a língua árabe para ser álimo, mas o Corão está em árabe, o Hadith está em árabe, as grandes fontes do Islã estão em árabe. Que tipo de álimo vai ser se você não domina a língua árabe? Que tipo de álimo? Mas as pessoas, pronto, nós entendemos que esta é uma campanha contra os álimos. Quando se diz que, olha, não precisa conhecer a língua árabe para ser álimo, normalmente quem diz isto é alguém que está a se esforçar em ser álimo quando não tem vocação para ser álimo. Não tem preparação. Não estudou. Ele quer a todo custo ter diamante. Então vai buscar aqui e acolá, faz aqueles enxertos todos e para parecer que diz alguma coisa. Mas uma análise minuciosa daquilo que é o Sharia, ele naturalmente não vai passar com esses seus desejos malignos. Portanto, é importante para um álimo, vejam, não é obrigatório que todo muçulmano fale árabe. Estou a dizer, para um álimo é obrigatório que conheça a língua árabe. Para poder entender as fontes do Islã. Se aqueles que eram árabes, e ainda mais próximos da época do Nabi alaihi salatu wassalam, às vezes compreendiam mal, e os grandes sahabas tinham que ratificar. Imagina agora o nosso caso. Então, mais adiante, Allah subhanahu wa ta'ala diz, no versículo 94, Ya ayyuhalladhina amanu, ó fiéis, la yabluwannakumullahu bi shay'in min as-sayd, tanaluhu aydikum wa rimahukum. Estimados irmãos, este imã, o Corão al-Karim é claro, que cada um de nós é testado no seu imã. Por que nós somos testados? Somos testados para Allah descobrir se temos imã ou não. Ele sabe, ele não precisa nos testar para saber isso. Allah já sabe melhor do que nós o que é que cada um tem em seu coração, se tem imã ou descrença. Então Allah testa-nos para quê? Porque Allah subhanahu wa ta'ala quer nos ensinar uma coisa. Allah sabe tudo, mas Ele não vai julgar as pessoas em função daquilo que Ele sabe, em função do conhecimento que Ele tem sobre as suas criaturas. Não. Ele vai julgar as suas criaturas em função daquilo que eles praticam. Há uma diferença aí. Allah não vai julgar as pessoas em função do conhecimento que tem dessas pessoas, mas vai julgar as pessoas em função da prática que essas pessoas observam. Portanto, quando Allah nos testa, isto vai ser uma prova ou a favor ou contra nós. Significa que um de nós chegará no Qiyamat e não vai poder dizer, Ya Allah, tu não me deste oportunidade para ver se eu havia de praticar ou não. Não me deste. Então como é que vais me julgar? Porque Allah poderia muito bem dizer que não, eu sei que fulano vai praticar ações perversas, então imediatamente vou lhe pôr no Jahannam. A pessoa poderia perguntar, mas Ya Allah, por que é que não me deste oportunidade no dunya para ver se realmente eu ia viver na descrença ou na crença? Então Allah deu-nos essa oportunidade. Cada um está aqui no mundo e ninguém é obrigado a escolher o caminho do bem ou do mal. Estão aí os dois caminhos facilitados. Quem quiser seguir o caminho do bem, está aí. Quem quiser seguir o caminho do mal, também está aí. As escolhas são nossas. Então, no dia do juízo final, quando Allah nos julgar, é verdade que o resultado vai em conformidade com o conhecimento que Allah tem. Isto até entre nós podemos provar isso. Um professor chega na sala e diz assim, eu
este meu aluno, este vai passar de classe, este vai reprovar. Por que ele diz isso? Por causa da experiência e do conhecimento que tem sobre os seus alunos. E fazem exames, na verdade, aquele a quem o professor disse que ia passar, passa. E o outro que disse que ia reprovar, reprova. Acham que este aluno que reprovou pode dizer, olha, eu reprovei porque o professor disse que eu ia reprovar? Não. O professor simplesmente conhece as suas capacidades. E a tua prática confirmou o conhecimento dele. Então, nós também, quando o Nabi alayhi salatu wassalam diz que Allah criou pessoas para o Jannat e criou pessoas para o Jahannam, esse é o conhecimento dele. Mas não nos deu esse conhecimento. Concedeu-nos a liberdade e possibilidade de escolha e mudança. Entretanto, a sua prática é que vai confirmar, é que vai revelar aquilo que tu és para ti mesmo. Allah já sabe. Então, aqui, mais uma vez, os muçulmanos também foram testados. Vejam que o povo de Israel também tinha sido testado. Eles pediram ao Nabi Musa, e a Musa, peça lá para nos dar um dia de descanso. Num dia em que nós não vamos trabalhar, só vamos dedicar esse dia para adorarmos a Allah. Então, Allah instituiu o sábado para não trabalhar. O que eles fizeram? Pediram, Allah concedeu-lhes, mas aí vem o teste. Estes eram pescadores, viviam mesmo à beira do mar, na zona costeira. Então Allah testou-lhes. No sábado, o dia em que eles não podiam trabalhar, os peixes vinham até a margem. Se um deles esticasse a mão, apanhava, mas não podia trabalhar. E os judeus não resistiram. Caíram na tentação. Disseram, bom, sábado não podemos trabalhar, mas vamos abrir canais. Né? Vamos abrir canais para os peixes entrarem. Então, no sábado, os peixes entravam pelos canais e eles simplesmente barravam a passagem e deixavam o peixe na água. Domingo iam recolher. Foi esta maneira que eles encontraram. E o Shaitã brinca assim conosco. Mas aqui os muçulmanos, os seguidores do Nabi Muhammad a.s. mostraram-se firmes. Os sahabas foram testados de várias formas, mas sempre saíram vitoriosos, porque eles estavam cientes do seu imã. Como é que Allah testa os crentes desta vez? Diz, Ya ayyuhalladhina amanu, ó fiéis, la yabluwannakumullahu bi shay'in min as-sayd. Vocês sabem que quando uma pessoa faz ihram, faz intenção de fazer hajj, não é agora onde as pessoas vão de avião. Antigamente viajavam de camelos e levavam dias até chegar a Meca. Então, pelo caminho, aproveitavam também caçar. Então, Allah proibiu a caça. Se você faz intenção de fazer hajj, não podes caçar. Não podes matar nenhum animal. É verdade que depois os hadiths vão nos explicar certos animais que a pessoa pode matar, como cobra, rato, esses que prejudicam. Mas fora disso não pode. Então aqui Allah diz, La yabluwannakum, Allah irá vos testar, bishay'in min as-sayd, com alguma parte da caça. Quer dizer, vocês vão ver, e os sahabas contam que quando eles acampavam num sítio, montavam as suas tendas, os animais, gazelas, vinham, rondavam ali nas tendas assim. Nem precisavam usar flechas, se um deles saísse a correr, apanhava. Mas Allah disse que isso é um teste. Bishay'in min as-sayd, tanaluhu aydikum wa rimahukum. Quer dizer, Allah trará esses animais muito perto de vós, que até as vossas mãos poderão alcançar, assim como as vossas zagaias também poderão alcançar. Mas é um teste. E Allah explica a razão por detrás desse teste. لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ, para que Allah conheça quem o teme, sem nunca tê-lo visto. Quer dizer, nós não vimos Allah, mas qualquer crente
por causa do imã, sente a presença de Allah. Então, ele vai vos testar. E realmente, nenhum muçulmano caiu neste erro. Alguns casos esporádicos aconteceram, mas não tiveram relevância nenhuma. A imensa maioria dos muçulmanos cumpriram isto na íntegra. Onde os judeus caíram na tentação, os muçulmanos saíram vitoriosos, porque aprenderam a lição. Eles já acompanhavam essas histórias. E estes textos aparecem a qualquer altura. Não pense que foi só com os sahabas, até hoje aparecem. Às vezes Allah faz-nos cair neste tipo de testes, para ver. Às vezes você procura pelo emprego halal, não encontra. Só vais encontrar disponível o emprego haram. E nesse preciso momento, traz doença para seus filhos. Você não tem emprego, mas está ali um emprego aliciante, com um bom salário, mas é emprego de haram. É para fazer o quê? Transportar bebida alcoólica. Olha, nós estamos a precisar de alguém. Venha aqui para ser motorista de 2M. Vamos te pagar bem, né? Mensalmente. E não há outra maneira. O que a pessoa vai fazer? Diz que, bom, como sou necessitado, e até as pessoas quando vêm perguntar ao alim já não perguntam. Eles obrigam o alim a responder o que eles querem. Dizem, olha, Sheikh, eu procurei por um emprego, mas não estou a encontrar, mas há um emprego aí, mas é de haram. Esse emprego é que está disponível. E segundo aquilo que eu li nos livros, até no Corão e tradução, dizem que isso é possível. Não é verdade, Sheikh? Então, você já deu fatwa. Agora, queres ouvir de mim o quê? Então, às vezes, Allah dá-nos este tipo de teste, né? Dá-nos. Uma mulher muçulmana casa com um homem que não lhe deixa fazer salat, não lhe deixa pôr hijab. Mas, ao mesmo tempo, Allah testa-lhe na parte do sentimento. Ela, quando olha para o mundo, não vê outro homem senão aquele. Então, o que é que ela faz? Não se atreve a deixar. Eu só quero um dua só, para lá mudar o coração daquele senhor, começar a gostar de mim. Mas este homem está a te levar para o Jahannam. Deixa. Não, mas afinal, não costuma nos ensinar que Allah é poderoso? Sim, Allah é poderoso. Então, peça a Ele para mudar o coração dele, porque Ele é poderoso. Mas por que exatamente este? Diz que eu também não tenho culpa. Foi o homem que Allah trouxe no meu caminho. Não. Você foi ao encontro dele. Então, são testes. Então, aqui os muçulmanos mostraram-se firmes. Tanalu aydikum wa rimahukum liya'lam Allahu man yakhafuhu bil ghaib. Então, faman i'tada ba'da dhalik, aquele que depois desta advertência se mostrar transgressor, falahu adhabun alim. Então, esse merecerá um castigo doloroso. Entretanto, estimados irmãos, para uma pessoa que fez a intenção de fazer hajj, e mesmo assim caiu no erro de caçar. Enquanto ia fazer hajj, fez a intenção, apareceu à sua frente uma gazela e ele matou. O que é que acontece com esta pessoa? Ele acabou cometendo um pecado. Como é que ele deve reparar esse pecado? Então, o versículo 95 vai nos dar a resposta, mas nós vamos conhecer a resposta, inshaAllah ta'ala, na sexta-feira, inshaAllah. Até lá, se Allah nos agraciar com vida e saúde. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.